Paz do Senhor Jesus, passando para deixar uma palavra para o seu coração, algo breve, para Deus abençoar a sua vida. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16, diz o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. A nossa vida é inevitável passar por dificuldades, é inevitável passar por lutas, e é necessário que isso aconteça. É necessário que possamos passar por provações, é necessário que possamos passar por dificuldades. Talvez haja muitos que aí agora estejam passando exatamente isso, por uma dificuldade muito grande, sabe, por lutas que vêm constantemente para nos desgastar, que vêm constantemente para nos afligir, coisas que de fato muitas vezes doem, sabe, que muitas vezes causam sofrimento profundo. E muitas vezes a gente se pergunta por que Deus permite a gente passar por certas coisas. Por que Deus permite que passemos por certas dificuldades? Por que Deus permite que passemos por certas angústias? Sabe, pessoas que perdem familiares, pessoas que passam por humilhações, pessoas que enfim, que passam por todo tipo de dificuldade, algumas maiores, outras menores, algumas mais sérias, outras assim, mas não tanto, né? Mas fica aquela pergunta: por que passamos por isso? Por que vivemos esse tipo de coisa? Só que aí é que precisamos entender: Deus, ele é grande em tudo que ele faz. Deus é maravilhoso e tudo que a gente vive há propósito, há um objetivo. Houve um momento, na verdade mais de um, onde Jesus, ele dizia que era necessário que assim acontecesse, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse o propósito do Pai, a vontade do Pai. Olha só que interessante, até mesmo Jesus, na sua grandeza, no seu poder, até mesmo Jesus, com o seu propósito, ele passou por muita angústia. Ele passou por um momento no qual ele suava sangue. Ele passou por momentos onde ele chorou. Ele passou por momentos onde ele sabia o que o esperava, ele sabia o sofrimento que haveria de passar, ele sabia as dores que haveria de sofrer, e em um momento nenhum ele desistiu disso. Sabe, em momento nenhum ele questionou o Pai, em momento nenhum ele quis desistir. Na verdade, houve um momento em que ele quis desistir. Ele disse para o Pai: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele queria desistir, mas ainda assim ele permitiu no processo. Ainda assim ele permaneceu, sabendo que passaria, sabendo que sofreria, sabendo toda a dificuldade que ele haveria de enfrentar. Ainda assim ele permaneceu. Por quê? Porque é necessário que nós passemos por tribulações, é necessário que nós passemos por lutas, é necessário que nós passemos por dificuldades, sabe? Porque tudo isso na nossa vida vem para fortalecer a nossa fé, vem para nos trazer mais intimidade, mais dependência do Senhor. Um casamento, por exemplo, ele é fortalecido nas discussões, nas brigas. É aí que se fortalece. Se hoje eu, por exemplo, conhecesse um casal que dissesse que tem mais de 10 anos juntos e nunca brigou, nunca discutiu, para mim é um casal fraco. Para mim é um casal que não tem estabilidade, porque nunca discutiu, nunca brigou. Como que vai permanecer quando no dia que vier uma discussão? Ao contrário disso, aqueles casais que podem ter pouco tempo de junto, podem ter pouco tempo de intimidade talvez, mas um casal que passou por brigas, que passou por dificuldades, que passou por todo tipo de angústia e permaneceu, esse é um casal firme. Esse é um casal que permanece, esse é um casal unido. Por quê? Porque permaneceu acima das dificuldades. As dificuldades, elas vêm para nos fortalecer. As lutas, elas vêm para nos aprimorar. A nossa fé é isso, é passar
por qualquer que seja a dificuldade, mas permanecer acreditando, permanecer confiando, porque vem para nos fortalecer. Hoje, por exemplo, pessoas que vão para a academia, não é aquele mar de rosa para que se fortaleça, não. Passa o desgaste, o cansaço, o sofrimento. Pesquisas dizem que é o músculo, né, que se rasga para poder crescer. Até mesmo no mundo animal existe isso. Animais que para se fortalecerem mais, se aperfeiçoarem, terem uma nova versão mais forte e melhorada, eles saem daquela casca que eles possuem, eles passam aquele processo de mutação, aonde sai aquela casca, algo com certeza doloroso, mas que quando sai uma criatura nova, uma criatura mais forte, maior, fortalecida. Assim é a nossa fé. Assim Deus ele permite que passemos por dificuldades para que a nossa fé seja aprovada e aprovada por Ele. O que Paulo está dizendo é por isso é que nós não desfalecemos. Porque ainda que o nosso homem exterior, ainda que a nossa carne se desgaste, ainda que a nossa carne sofra, ainda que a nossa carne se angustie, ainda que nós choremos, contudo o nosso interior se renova dia após dia, porque a nossa carne se desgasta, mas o nosso espírito é sustentado. A nossa carne se enfraquece, mas a nossa fé é fortalecida. Nas angústias, nas provações, é assim que permanece. E ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabe por que muita gente está parando? Porque muita gente desiste? Porque está olhando para aquilo que está vivendo. Está olhando para a luta, está olhando para aquilo que não tem, está olhando para a tristeza, está olhando para as palavras que disseram, está olhando para a aflição, sabe? Está olhando para aquilo que pode se ver. Mas a nossa fé não é isso. A nossa fé não é olhar para aquilo que está aqui na terra, a nossa fé não é olhar para as coisas que estão ao nosso redor. A nossa fé não é olhar para as dificuldades, para as lágrimas, para as tristezas, para as coisas que deram errado, ou para as coisas que poderiam dar certo, não. A nossa fé não é olhar para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê. O salmista já dizia, eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. A nossa fé é olhar para cima. A nossa fé é olhar para algo futuro, para algo que, ainda que a gente não veja, mas a gente sabe que está ali. Entende? É o que diz o livro de Hebreus. A fé é o firme fundamento, é a esperança, a firme certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Como assim eu posso não estar vendo, mas eu sei que vai acontecer? Eu posso não estar vendo a porta se abrindo, eu posso não estar vendo a situação mudando, eu posso não estar vendo essa tribulação passando, mas eu não vou olhar para ela. Eu vou olhar para Deus porque eu sei que vai passar. As coisas que se veem são momentâneas. As coisas que se veem são passageiras. Se você olhar para cima e ver um céu com nuvens escuras, grandes, com grandes relâmpagos, você sabe que vai chover. Mas aquilo que você está vendo, você também entende que a chuva vai passar. Aquela escuridão, ela vai passar. A tempestade, ela vai acabar e o sol, ele vai brilhar. Uma coisa interessante é que quando de dia nós olhamos e vemos o céu totalmente tomado por nuvens escuras, vemos aquela escuridão de chuva, nós logo vemos que vai chover. Mas sabe um detalhe importante? É que ainda que o céu esteja escuro, o sol permanece atrás das nuvens. A luz de Deus, ela não sai da nossa vida. Talvez essa dificuldade que você esteja vivendo e pensando que Deus te abandonou, pensando que Deus te esqueceu, não. A luz, ela permanece aí. É só um momento de escuridão, é só um momento de dificuldade, é só um momento de tristeza. Mas permanece firme porque essa luz permanece aí. O sol, ele está depois dessas nuvens. O sol, ele está depois da escuridão, depois da tempestade. Então não se apega para aquilo que você está vendo ou vivendo, mas se apega no Deus que cuida de você, que guarda a sua vida. Se apega nesse Deus, porque todo o restante é passageiro. Tudo aquilo que nós vemos é temporal.
Ou seja, depende, é condicionado ao tempo. Por um momento está, por um momento não está mais. Mas aquilo que a gente não vê, as coisas que são invisíveis, essas são eternas. Deus é eterno. O Deus que cuida de você, o Deus que acompanha a sua caminhada, o Deus que caminha do seu lado, esse é eterno. E por ele ser eterno, o cuidado dele também é. Ele continua cuidando, ele continua guardando, ele continua protegendo você em cada passo, em tudo. Ele permanece presente. Portanto, não há motivos, não há causa para que possa desistir, porque Deus, ele é contigo. Não olha para aquilo que você está vivendo. Sabe, houve um momento onde o apóstolo Pedro, ele estava no barco junto com alguns discípulos, e aí já era madrugada, tudo escuro. Aí eles olham, tudo nublado, aquela névoa, eles olham e veem um vulto, alguém caminhando em cima das águas, e pensam que era um fantasma. Só que esse alguém era Jesus que vinha por cima das águas. Aí Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus diz: vem. Na hora Pedro desce do barco e começa a caminhar por cima das águas. Ele vai caminhando, mas aí chega um momento que a palavra do Senhor diz que o vento, ele ficou mais forte. E aí Pedro, ele olhou para o vento e para a tempestade. Aí ele afundou. Por que ele não afundou antes? Por que Pedro não afundou simplesmente quando desceu do barco? Porque enquanto ele desceu do barco, ele estava olhando para Jesus. Quando ele desceu do barco, ele estava firme, acreditando em Jesus. Mas quando a tempestade ficou mais forte, quando o vento soprou mais forte, aí ele deixou de olhar para Jesus para olhar para o vento, para olhar para a tempestade, aí ele afundou. A única coisa que pode fazer com que você afunde é se você tirar os seus olhos de Jesus para olhar para a sua luta. É se você tirar os olhos de Jesus para olhar para a dificuldade. É se você tirar os olhos de Jesus para olhar para a tribulação que você vive. Não olhe para isso. Não se apegue nisso. Não pense que esse será o seu fim. Não pense que essa será uma luta que vai te destruir, que vai ser para a morte. Não pense essas coisas, não. Mas pense em Jesus. Se apegue em Deus. Continue crendo, continue confiante, olhando para Jesus, tenha certeza que é essa fé que Ele espera. A sua fé é provada na dificuldade, essa dificuldade é para provar a sua fé, e sendo ela aprovada, tenha certeza, tudo isso vai passar, toda essa dificuldade vai passar, e quando tudo isso passar, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar lá na frente, vai olhar para trás e vai ver que Deus, ele te livrou dessa situação. Aquilo que você achava que era para a morte, Jesus fez aparecer vida, fez com que prevalecesse. A sua fé tem mais valor do que o ouro, portanto não abra mão dela, não desista dela, não abandone ela, permanece crendo, porque Deus é contigo. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu posso orar por você? Feche seus olhos. Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa vida a Ti agora, Senhor. Essa pessoa que talvez possa estar passando por uma dificuldade terrível, uma aflição muito grande, Pai, eu não sei. Há pessoas aqui que podem estar talvez no vale da sombra da morte. Há pessoas aqui que podem estar vivendo situações que qualquer outra pessoa não suportaria, não resistiria. Mas, Pai, eu quero pedir a Ti, Senhor. O Senhor é a força, é o ânimo, o Senhor é tudo o que precisamos nessa vida. Portanto, Pai, em nome do Senhor Jesus agora, Senhor, fortalece essa fé para que mesmo em meio a essa dificuldade, essa pessoa não venha parar. Fortalece essa fé para que mesmo em meio a essa angústia, essa pessoa não venha desistir. Pai, fortalece essa fé, de maneira, Senhor, que possa estar vivendo um caos, mas que nesse caos a presença do Senhor seja atraída. Que nesse caos a presença do Senhor esteja acompanhando. E pelo nome do Senhor Jesus, Pai, pelo nome de Jesus, Senhor, abre a porta sobre essa vida. Faz, Senhor, com que essa dificuldade ela passe, essa tempestade ela acabe.
com que os ventos contrários cessem e que o sol venha a brilhar, Senhor. Que a tua luz venha a raiar sobre essa vida, que o Senhor venha a se levantar e se manifestar em favor dessa pessoa. Pai, dê forças e ânimo a cada dia mais. Traz o renovo. E, Senhor, eu entrego essa vida abençoada, guardada e protegida pelas tuas mãos. E eu peço, mostra sobre ele e sobre ela, mostra a tua força, Pai. E abençoe pelo nome do Senhor Jesus. Eu entrego essa vida abençoada em tuas mãos e que sobre ela o braço forte do Senhor opere em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Permanece firme. Deus é contigo. A aprovação é para que a sua fé se fortaleça e que Deus se manifeste ainda mais em você. Deus te abençoe.